Olá, pessoal do nono ano, boa tarde. Aqui é a professora Rafaele, ou bom dia, ou boa noite, né? Quem estiver olhando e vendo esse vídeo. Então, gente, para a gente retomar nossas atividades, é necessário que vocês revejam alguns conceitos e como é que vocês estão lidando nesse tempo de quarentena, certo? Eu preciso que vocês tenham uma organização, se organizem em questões de horário, em questões de tentar realizar as atividades de vocês nos prazos em que eu vou colocando aqui para vocês. E outra coisa, vocês estão em séries finais. Então é muito importante que não eu, mas você, cada um tome consciência do que está acontecendo, certo? É um caso de Covid, que é algo que nunca aconteceu nas nossas vidas, nem dos nossos pais, nem dos nossos avós. Então, eu peço a vocês que sejam assim mais conscientes. Precisamos ser estudantes mais conscientes com as consequências dos seus, também das suas atitudes. Como professora de vocês, e que acham muito importante que vocês tenham essa autonomia de realizar as atividades de vocês, de perguntar. Então, vou estar postando esse vídeo também no Google Classroom, quem tem acesso. Vou estar postando no, no Zap também. E eu criei um canal meu do YouTube e vou estar postando lá também e vou estar mandando um link para vocês. Então, são 3 ferramentas que vocês têm, do qual vocês podem utilizar. Caso não consigam, pode mandar zap e a gente vê uma forma de vocês estarem vendo isso. Avisem aos colegas de vocês que tentem ser mais sensíveis a essa ocasião que nós estamos vivendo. Não sei ao certo quando iremos voltar, porém, precisamos esse novo comportamento de estudo, tá? Então, eu vou continuar com vocês nossos assuntos, porém, aquele projeto literário que nós vimos sobre Kafka e a boneca viajante, também eu vou dar continuidade, tá? Então, para essa semana, a gente vai fazer um estudo do gênero artigo de opinião e a gente vai fazer uma revisão lá das orações coordenadas que a gente viu lá no início do ano, tá? Que eu fiz até uma atividade avaliativa com vocês, certo? Então, peço a vocês que se atentem, tá? Então, ó, querendo ou não, na nossa vida cotidiana, estamos sempre nos posicionando a respeito de um determinado assunto. Então, o que é ter opinião? Então, se posicionar a respeito de um assunto. Então, um exemplo, na nossa vida estudantil ou na vida estudantil de vocês, como é se posicionar a respeito de algo que eu tenho ou que eu posso vir a ter, certo? Então, ter uma opinião a respeito do que está acontecendo. Então, é muito importante não apenas nos informarmos sobre os acontecimentos do mundo, mas também termos a condição de nos posicionar frente a determinado assunto e discuti-lo determinados pontos de vista, não é mesmo? Então, assim, em relação ao nosso posicionamento de opiniões, a gente sabe que nas redes e nas mídias jornalísticas, a gente está vendo que tem 1001 notícias, 1001 informações. E nosso ponto de vista, já pararam para se perguntar qual é o ponto de vista em relação ao que os governadores estão tomando posição, nossos prefeitos, nossos governadores, em relação a todo o Brasil, nosso presidente. Então, ter pontos de vista diferentes. Então, isso está acontecendo muito, né? E a gente sabe que a mídia, em que nos transmite essas informações, ou é o telejornal televisivo, ou é pela internet, ou a gente tem também o celular, onde a gente vê as informações, notícias, reportagens, e principalmente o que está contido nelas são as fake news, certo?
Então, tudo isso, a reportagem, a notícia, compõe a visão jornalística. Então, a gente está nesse domínio de discurso jornalístico. Então, assistimos um noticiário na televisão, ouvimos rádio, lemos uma revista, por exemplo, encontramos vários temas polêmicos que exigem uma posição e o autor costuma apresentar seu ponto de vista. Então, um exemplo, num reportagem televisiva, ela vai colocar seu ponto de vista, o que ele acha, quais são seus argumentos a respeito daquilo ou de quem falou, certo? Então, ter opinião a respeito de algo é muito importante. Então, nós vamos falar hoje sobre o artigo de opinião. Então, esse artigo de opinião é muito encontrado em revistas, ou se não, revistas online, jornais online, certo? Sempre nesse meio da internet ou televisivo, certo? Mas sempre vamos ter uma opinião a respeito de tudo isso aí que está acontecendo, certo? Então, ter uma opinião a respeito de um assunto, vocês como futuros estudantes do ensino médio, é muito importante. Então, nessa época de pandemia, qual é a minha opinião a respeito do que vai acontecer com a vida escolar, com a vida estudantil? Já pararam para se perguntar? Então, é na hora da gente parar um pouquinho e pensar muitas vezes a respeito do que eu acho, né? Aí é que está a questão. Então, para mim poder falar a respeito de algo, eu tenho que ter argumento suficiente. Então, onde é que eu acho isso? Vamos lá, continuando. E aí, o que é um artigo de opinião? Então, todos os gêneros textuais são estruturas socialmente reconhecidas e que se compõem em textos orais ou escritos. Então, como eu disse a vocês, em um artigo de opinião eu posso achar em jornal, revistas, online ou não, certo? Eles podem ser escritos ou orais e podem ter formas de expressões muito diferentes. Então, um jornal televisivo, ele pode dar a sua opinião a respeito de um assunto? Pode, certo? Então, o artigo de opinião, ele compõe um gênero jornalístico, certo? De caráter argumentativo, onde quem escreve, que é o autor, ele expõe a sua opinião e seus argumentos a respeito daquele assunto. Então, ele tem que ter condições de fazer que quem é o leitor acredite no que ele fala ou diz, né? Então, ele está tendo opiniões para que me convença, um exemplo, se eu ler algo ou assistir algo, me convença daquilo. Mas eu posso desconfiar? Posso. E aí, o autor do artigo de opinião geralmente tem a intenção de convencer os seus interlocutores e para isso precisa apresentar bons argumentos. Então, eu tenho que ter uma boa argumentação, eu tenho que ter uma boa opinião a respeito daquilo, certo? Então, assuntos. A finalidade do artigo de opinião é a exposição de um ponto de vista sobre um determinado assunto. Um exemplo. Vamos dar um exemplo sobre a violência da mulher. O que é que eu acho sobre a violência da mulher? Você acha que é certo? Você acha que é errado? Quais são as consequências disso? Certo? Então, quais foram os motivos que levaram à violência ou que leva o esposo ou o namorado violentar contra a sua parceira, certo? Então, você tem que ter opiniões a respeito daquele assunto que está sendo discutido, certo? Então, aí é um artigo de opinião. Então, você argumentar, saber falar a respeito daquele assunto também é muito importante. Vamos seguir aí. Então, com o avanço tecnológico e a velocidade com que as informações percorrem o mundo, a credibilidade das notícias deveria ser maior. Então, a gente sabe que nem sempre isso acontece, visto que é comum a circulação de muitas fake news, que são as notícias falsas. Então, em que acreditar, né? Mas você sabe o que é fake news? Quem de vocês sabe fake news, certo? E qual é o impacto dela no nosso cotidiano? Então, a circulação de notícias falsas a respeito de uma pessoa ou de alguém, ou de algo que está acontecendo, como
ocorreu durante vários momentos agora da nossa quarentena, ocorreram várias fake news, né? Então, de notícias falsas, dizia, isso é verdade, isso não é verdade. Mas aí vocês têm que saber distinguir do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro, né? Seguindo aí. Então, afinal, o que é fake news? Em 2017, a palavra fake news, lá no dicionário Collins, trouxe uma tradução do português, porque fake news é um termo em inglês, né, que trouxe para a nossa língua, que ela significa uma informação falsa e, em alguns casos, sensacionalistas apresentada como fato, publicada e disseminada na internet. Às vezes, muitas coisas foram fake news e a gente achou que era verdade. Porém, a gente tem que desconfiar da fonte de onde vem aquela notícia, né? A gente tem que verificar para poder depois passar um exemplo para vários grupos de WhatsApp, aquela notícia, verificar realmente se ela é verdadeira. E aí, ou seja, a fake news é uma notícia que chama a atenção, se torna viral, principalmente no Instagram, nos stories, principalmente no WhatsApp. E é caracterizada pela desinformação, pelo boato e pelo exagero. E ela é difundida principalmente nas redes sociais, que é um meio mais fácil de se divulgar, né? Seguindo aí, tem essa chargezinha aí para a gente pensar um pouco sobre o que seja fake news, né? Então vejamos aí, ó. Uma árvore deve ter boas raízes. Uma casa deve ter uma boa fundação. E toda opinião deve ter um bom fundamento. Então, para que a gente tenha um bom argumento, uma boa opinião a respeito daquilo, ela tem que ter raízes, de onde veio, quem foi que falou, qual foi o informante, se é um jornal bem visto, se o jornalista ele é comprometido com a verdade, né? Então a gente vê quem gosta de assistir televisão e principalmente repórter, ele diz assim: somos comprometidos com a verdade, com os fatos verídicos, né? Então, para que ele possa dizer aquilo que ele falou, ele tem que ter veracidade, quer dizer, é verdade naquilo que ele falou. Então, ele tem que ter uma boa fundamentação, tem que ter boas raízes, né? E por isso que a opinião, o argumento tem que ter um bom fundamento. Então, de onde é que eu tirei, tá? E aí, gente, seguindo aí, eu vou postar para vocês uma atividade que é do nosso livro. Eu escaneei e vou disponibilizar para vocês PDF. Quem não conseguir em PDF, me peça a foto, porque eu mando, tá certo? Então, a notícia é de janeiro de 2017, certo? Do Imprensa em Questão, da Fake News. O tema é da Fake News ao fenômeno Slow News. Então, vocês vão descobrir no texto, ou podem pesquisar na internet, o que também é Slow News, certo? Vai ser uma pequena atividade. Vou mostrar aqui a vocês. Vai ser uma pequena atividade